Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aqui na TV Verde. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, tem muita coisa vindo aí, tem react. Bom, rapaziada, falando sobre o vídeo aí que a gente vai soltar, é o Mauro César, né, rapaziada? Ele sempre encontra um jeito aí, não de menosprezar, mas ele tenta aí não colocar essa vitória do Fluminense num patamar que ela deve estar, né? Na minha opinião, né? Ele falando aí que o Inter de Milão, ela perdeu muitos jogadores, que o técnico foi embora, e também ele não dá o braço a torcer em falar do trabalho do Renato Gaúcho, né? Sabe por quê? Porque o Renato Gaúcho não fez um trabalho bom no Flamengo. É por isso que ele tem essa pulga atrás na orelha aí com o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho que perdeu a Libertadores pro Flamengo, né? Contra o Palmeiras. Então ele tem essa pulga atrás na orelha aí com o Renato Gaúcho. Mas vamos ver o que ele falou. Eu quero ver se vocês concordam com a opinião dele aí sobre esse jogo Fluminense e Inter de Milão. Solta aí pra gente ver, Batata. César, que já está conectado. Baita vitória do Flusão, Mauro. Bom dia a todos. Isso é inegável, né? Que foi uma grande vitória do Fluminense. O Fluminense dos 4 times brasileiros, aquele que tem o menor investimento. Acho que é uma vitória para ser muito festejada. Até eu encontrei um torcedor do Fluminense no hotel aqui em Miami no domingo. Ele ia para Charlotte para acompanhar o jogo no dia seguinte e estava meio desesperançoso. Eu até falei para ele, cara, justamente por conta da derrota do Flamengo, eu falei, você vai ver o Fluminense jogar contra um time muito pior do que o Bayern. Há chance, se o Fluminense acertar um bom jogo, há uma possibilidade real do Fluminense derrotar a Inter. E foi o que aconteceu, né? Só não concordo muito com essa... Duas coisas que eu não concordo. Uma, que é muito conveniente o Renato ficar agora jogando confete em si mesmo. Não se avalia o trabalho de um técnico por um jogo quando ele acertou uma estratégia para jogar contra uma equipe que até é melhor do que a dele, tecnicamente, sem dúvida. Embora viva uma crise que está sendo muito ignorada por muita gente, a gente não pode achar que essa Inter é a Inter. O que eu vou falar agora não é desmerecer o Fluminense, é a vitória do Fluminense, ponto. Mas não vou ficar no mais do mesmo, nem ser oportunista de ficar jogando confetes desnecessários do Renato, dizer que o Renato é isso, aquilo. Eu não avalio o trabalho de um técnico por um jogo, ou por 2 jogos, e sim pelo conjunto da obra. Sabemos que os trabalhos do Renato no início têm esse impacto, ainda está no início, né? Mas se você olhar o trabalho do Renato nas últimas temporadas, Grêmio e Flamengo, você vai ver que teve muitos problemas sérios, né? Problemas sérios. Eu nunca vi ninguém falar que ele não sabe de rigorosamente nada, apenas que eu, por exemplo, acho que ele é um técnico muito aquém de outros treinadores. Não significa que ele não possa acertar uma estratégia em que o Fluminense foi até agressivo em alguns momentos, chegou aos gols, se defendeu muito, não por acaso o Fábio se destacou, e conseguiu uma justa vitória, atuando mais ou menos como a Inter jogou contra o Bayern. Não sei se as pessoas acompanham, se elas se lembram, jogou mais ou menos assim. E contra o Barcelona. Quando a Inter foi muito superior, embora não seja superior como elenco a esses adversários, a Inter se superou e por isso foi tão elogiada. Mas depois disso aconteceu muita coisa, o técnico foi embora, o time até não era tão diferente, 8 titulares dos jogos contra o Barcelona estiveram em campo, mas alguns já foram liberados porque se machucaram, o técnico não está mais lá, o time ainda vive uma crise por conta da goleada humilhante sofrida do PSG na final da Champions. Então, quando você tenta tratar a Inter como o segundo melhor time da Europa, porque foi o vice-campeão, você está ignorando todo um contexto, e isso é muito raso. Um torcedor que pouco entende de futebol, tudo bem, eu não vou, esse é o meu trabalho, eu não posso chegar aqui e tentar colocar a Inter hoje num patamar que ela não está mais. Tá? O Fluminense aproveitou bem essa oportunidade e venceu. Agora, as comparações entre adversários, elas têm que ser um pouco mais realistas. O Fluminense teve chance e aproveitou e venceu. Avançou, parabéns, sensacional. Isso não faz do Renato um técnico melhor do que ele era, sem os problemas que ele apresenta, não em um jogo, uma competição, mas ao longo da carreira, né? E não faz da Inter um time tão bom como foi naquele momento contra o Bayern e contra o Barcelona. Simples assim. Eu poderia chegar aqui e encher a bola do Renato, dizer que ele está na grande fase, que ele se reinventou, eu estaria mentindo. Ou também tentar tratar a Inter num patamar que ela não está mais. Ela não está mais. E por isso houve uma aproximação e houve a possibilidade do Fluminense vencer. Se a Inter estivesse no nível daquela Inter que jogou contra o Bayern e contra o Barcelona, a chance do Fluminense seria muito menor. É uma evidência isso. Embora a forma que o Fluminense jogou ontem se assemelhe muito à forma como a Inter eliminou essas duas equipes. Menos posse de bola, 28% de posse de bola contra o Barcelona, por exemplo. Comentei esse jogo na ocasião e me lembro bem desse número. 28%.
de posse de bola, ou seja, deu a bola, o adversário foi agressivo em alguns momentos e conseguiu vitórias históricas ali sobre o Barça. E o Fluminense fez a mesma coisa, conseguiu a vitória histórica sobre o vice-campeão europeu, mas a gente tem que entender o contexto. A situação da Inter, vou fazer uma comparação aqui para trazer para a nossa realidade sul-americana. Tá? O Boca eliminou o Palmeiras em 2023. O Atlético eliminou o Palmeiras em 2022. Os dois foram à final. Nenhum dos dois era melhor que o Palmeiras. Aliás, eram bem inferiores ao Palmeiras. E eliminaram o Palmeiras. Em São Paulo, o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia e foi eliminado pelo Peñarol, nas duas últimas Libertadores. O Peñarol foi até a semifinal. Nenhum dos dois era melhor times que o Flamengo. A Inter eliminou o Bayern e eliminou o Barcelona, mas não é mais time do que nenhum dos dois. Um está no Mundial, o outro não está no Mundial. O Fluminense tem alguma coisa a ver com isso? Não. Derrotou, se classificou, isso é muito merecido. Mas não dá para colocar a Inter de Milão hoje, até olhando o elenco, no patamar de outras equipes, embora tenha ido até a decisão. E talvez por isso mesmo tenha fraquejado da forma como fraquejou na final. Enfim, é como eu vejo. Não estou aqui nem querendo fomentar debate, é só como eu penso, como eu vejo. Estou falando de uma forma bem sincera, bem honesta, sem fazer média com o torcedor, sem vender ilusão. Em alguns exemplos aí ele até citou o Palmeiras, né, que foi eliminado aí pelo Boca Juniors, que tinha um time melhor que o Boca, mas foi eliminado. Mas eu quero saber a sua opinião aí, você concorda com ele, não concorda? E agora teremos aí Fluminense e Al Hilal de um lado, Palmeiras e Chelsea do outro, hein, rapaziada? E agora, hein? Eu não sei não, hein? Fluminense vai ter trabalho com esse Al Hilal aí, hein? Tem que abrir o olho. E a gente vai ter que bater a cabeça ali pra armar uma zaga pra arrumar esse time aí. Vai ser difícil, hein? Abel vai ter que encontrar uma solução aí muito difícil pra arrumar aí todos os desfalques que o Palmeiras tem. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e comenta aí o que você achou sobre o comentário do Mauro César. Valeu, rapaziada. Grande abraço. É nóis.